Olá, boa noite, irmãos. Eu espero que todo mundo esteja bem nesse domingo à noite. Como sempre durante essa pandemia, estamos sentindo a falta de vocês. Por favor, manda umas selfies para nós do seu tempo assistindo os cultos. Manda, sabe, uma mensagem, um versículo memorizado, alguma coisa. Nós queremos ver vocês, ouvir as suas vozes e estamos orando que Deus abra a porta para podermos logo voltar aos cultos normais no prédio da nossa igreja. Mas por favor, façam isso. E também, vocês estavam prestando muito bem atenção, perceberem como eu coloquei os hinos errados no culto na quarta. Então eu falei um hino e cantamos outro hino. Eu acho que eu corrigi o erro essa vez. Vamos ver. E vamos começar hoje à noite cantando ao Senhor 223, por favor, se tiver o inário. Se não, está na folha que eu passei para vocês que pediram. E se não, tenta cantar conosco, por favor. De Jesus a doce voz, 223 no inário, voz de melodia. De Jesus a doce voz. Essa semana eu pedi que o meu filho, Gabriel, irmão Gabriel, lesse o versículo para nós. O versículo dessa semana é Mateus 23, 11. E é uma mensagem muito importante, mas é um versículo muito curto. Então, eu não sei se vocês vão conseguir falar com ele, ou ler o versículo com ele, porque é tão rápido, mas pode encontrar na sua Bíblia, Mateus 23, versículo 11. Então vamos ouvir Gabriel ler ou falar de cor. Eu acho que ele vai fazer Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23, 11. Mateus 23, 11 nos ensina como é ser um bom líder. Ser um líder que é correto. O mundo pensa, para eu ser alguém, eu preciso manipular e controlar e tudo. Jesus disse, não, você tem que simplesmente servir. E isso vai colocar você na posição certa. E essa é a ideia
desse versículo. Em vez de falar muito, eu acho é uma mensagem muito óbvia. Você pode ler o versículo, ler o contexto, os versículos antes e os versículos depois. É uma mensagem muito boa. E vamos, então, ler mais uma vez com o Gabriel, Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23, 11. E agora, irmãos, vamos passar um tempo em oração. Há tantas coisas acontecendo, mas eu gostaria de mencionar algumas coisas específicas. Vamos ficar orando pelo Ademar, a saúde dele, a recuperação dele. E também vamos orar por minha esposa, por favor. Ela está se recuperando de uma doença. Ela passou por algo recentemente. Eu fico brincando com ela que ela tem coronavírus, mas eu acho que não. Mas ela já está melhorando, então esteja orando por ela, por favor. E também eu conversei com Daniel. Daniel é o doutor, com a esposa dele, Karime, e a filha deles, Ana. Começaram a frequentar nossa igreja antes do coronavírus chegar, e agora chegou e a família está assistindo os cultos conosco. Boa noite para vocês. E eles pediram oração, sabe? Ele trabalha como doutor e está perto de doenças e tudo, e é uma preocupação. E nós não queremos que ninguém da família fique com uma doença, especificamente o coronavírus. Então, por favor, irmãos, estejam orando por eles e por sua família, e vamos orar pela saúde de todo mundo. Enquanto isso está acontecendo, eu sei que há pessoas da nossa igreja que estão tentando falar de Deus e da Bíblia e do nosso ponto de vista enquanto passamos por essa quarentena. E eu sei que não é fácil às vezes, não que nós não temos respostas, mas às vezes a pessoa não entende as nossas respostas, ou às vezes nós não sabemos falar. Tipo, sabemos o que acreditamos, mas se expressar em palavras claras fica difícil. Então vamos orar que Deus nos ajude com isso, falando com vizinhos, colegas de trabalho, amigos, parentes, seja quem for. E eu acho muito importante isso. Recebi mensagem do pastor Alexandre, que eu enviei para vocês. Vamos louvar a Deus que ele está conseguindo voltar para cá. E vamos orar que Deus abra as portas para o ministério dele na Venezuela. Futuramente, espero que seja muito rápido isso. E também vamos estar orando pelos jovens da nossa igreja. Eles estão realizando reuniões especiais nos sábados à noite, no aplicativo, com outros jovens de outras igrejas. Eu acho muito bom. E é algo focado na palavra de Deus, e que é melhor ainda. Esteja orando, por favor, pelos jovens da nossa igreja e pelos jovens das outras igrejas. E também, irmãos, eu fiquei com um peso no meu coração, pensando como é que eu vou alcançar novas pessoas durante esse tempo, ao invés de ir e, sabe, ter a possibilidade de transmitir algo para alguém, essa coisa, né? Tentando limitar o que eu estou fazendo. Deus tocou meu coração para colocar coisas na internet, no Facebook, no YouTube, etc. E eu estou pagando para um vídeo que eu preparei, está se espalhando no país inteiro, já alcançou milhares de pessoas, e pessoas estão assistindo, e eu estou recebendo mensagens de pessoas que são católicas, influenciadas pela congregação cristã, testemunhos de Jeová, a Assembleia de Deus, entre outras pessoas. Então, por favor, irmãos, esteja orando que esse vídeo e outras coisas que eu vou postar futuramente possam alcançar mais pessoas com o Evangelho. E agora, irmãos, dando para vocês esses pedidos de oração, vamos rapidamente ir para Deus em oração. Pai, hoje à noite queremos dedicar esse culto a Ti, porque a palavra culto é a ideia de adorar o Senhor. Nós não queremos adorar uma pessoa, uma personalidade, os nossos bens ou riquezas. Nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é o Criador e nós somos as criaturas. O Senhor é o Salvador e nós somos os salvos. O Senhor é perfeito e nós somos os pecadores. Pai, por favor,
eu peço que o Senhor abençoe esse tempo juntos. E também ajude os que não têm boa saúde ou que estão se recuperando, o Ademar. Por favor, ajude ele. A minha esposa, a Julie, que ela possa recuperar 100%. E também proteja todos nós, e especificamente a família do Dr. Daniel, que ele não pega nenhuma doença. Por favor, abençoe e guie a família toda. Eu também peço que o Senhor ajude todos nós, tentando às vezes explicar esse coronavírus aos outros pelo ponto de vista da tua palavra. E às vezes é difícil, então pedimos a sabedoria e também o seu entendimento. Eu também peço que o Senhor guie o nosso ministério aqui e os outros ministérios que conhecemos, especificamente nesse momento o pastor Alexandre, que o povo que ele estava tentando alcançar possa crescer em ti e que ele possa logo voltar para o campo missionário que o Senhor lhe deu. Eu também peço que o Senhor ajude os nossos jovens que cresçam em ti, que possam ter mais interação com os outros de outras igrejas de uma forma santa e boa. E também, Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus esforços para evangelizar os perdidos durante esse tempo. E abençoe até esse culto e a transmissão dessa pregação hoje à noite, que vai para vários lugares através da internet. Pai, por favor, abençoe isso e todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos cantar 2, 2, 1, salvo estou. 2, 2, 1, salvo estou. Muito bem, amém. Ok, irmãos, algumas coisas antes de continuar com o culto hoje à noite e entrar na pregação. Nós conseguimos, pela graça de Deus, arrumar alguém para passar um verniz no palco da nossa igreja. Eu enviei uma foto para os irmãos no WhatsApp
eu fiquei muito contente com a qualidade do serviço e tudo muito bem feito. E, irmãos, Deus é bom, está tomando conta da igreja. Eu quero novamente agradecer os irmãos que estão contribuindo para a obra, dando fielmente os seus dízimos e as suas ofertas. Como eu falei a vocês que nunca deram nada ou recentemente não deram nada, é só entrar em contato comigo e a gente combina para você poder contribuir para a obra e a gente ainda consegue pagar as contas e tudo através disso. Então, muito obrigado mesmo. Também pensando sobre o futuro e pensando na ideia de voltar ao nosso prédio, que eu quero que aconteça ontem, mas gostaríamos de também mexer com a fiação no piso, embaixo do palco, e também pintar o piso do prédio. Agora que nós não estamos dentro do prédio, é uma boa hora de resolver essas coisas. Então, eu estou pensando muito sobre isso. Se alguém tiver uma sugestão ou outra coisa, pode conversar comigo. Mas, irmãos, queremos resolver essas coisas, Deus permitindo, agora, enquanto a igreja não está se reunindo dentro do prédio. Então, irmãos, estejam orando por isso, por favor, por todas essas coisas. E agora, eu tenho algo especial. O Gabriel e o Elias recentemente começaram a aprender o violão. São novatos ainda, aprendendo essa música. E o Gabriel, ele queria tocar uma música que ele aprendeu. E eu fiquei feliz com o que ele está aprendendo e o Elias também. Mas essa vez vai ser o Gabriel. Ele gostaria de tocar uma música para vocês. E eu nem sei se tem esse hino nos nossos hinários, mas é um bom hino. E tá uma forma de adorar a Deus. Então vamos escutar esse hino que o Gabriel vai tocar agora. Amém. Muito bem, eu fico feliz com isso. E agora, irmãos, vamos cantar mais uma vez, número 332 nos nossos hinários, a voz de melodia. O nome do hino é Ó, eu sou feliz. Ó, eu sou feliz. 3, 3, 2. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Muito bem, mais uma vez. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no segundo livro, o livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E eu, Deus permitindo, vou pregar uma mensagem que é uma continuação da série de mensagens do livro de Êxodo, hoje à noite, considerando 2 sinais que Deus deu para Israel quando saiu do Egito. Mas antes de fazer a leitura e antes de pregar, vamos para Deus em oração. Pai, eu agradeço o Senhor pela tua ajuda no preparo dessa mensagem. O Senhor é misericordioso. Obrigado. E eu peço que o Senhor
de uma forma especial, me use hoje à noite. Abra os corações de cada ouvinte. Me dê o que eu preciso para poder falar as coisas que vão tocar os corações e abrir as mentes para a tua vontade. Pai, somos fracos, somos falhos, mas o Senhor é suficiente. A tua graça nos basta. Dependemos de ti e pedimos a tua ajuda nesses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler para começar somente versículos de 3 a 5 de Êxodo 13. Êxodo 13, 3 a 5. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Irmãos, vamos voltar para o versículo 3 e notar essas palavras. Diz aqui: Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia. Lembrai-vos. Aparentemente, irmãos, é fácil nos esquecer dos eventos importantes nas nossas vidas. Deus, sabendo disso, falou para Moisés falar ao povo de Israel: lembrai-vos deste mesmo dia. Eu estou resgatando vocês da escravidão no Egito. Lembrai-vos. Não esqueçam disso. E para ajudar com isso, ele escolheu 2 sinais para ajudar com esta ênfase que ele queria que continuasse com o povo de Israel. Eu lembro em 2001, quando as 2 torres caíram em Nova York, e como isso, irmãos, impactou especialmente o povo americano, tentando entender o que tinha acontecido, compreendendo que era um ataque de terroristas muçulmanos, uma coisa que era muito, para mim, pelo menos estranha, e com o tempo começamos a entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, etc. Então chegou uma ênfase: nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer dos que se sacrificaram para salvar vidas nas partes das torres antes de caírem, etc. Mas muitos acreditam que o povo americano esqueceu, que talvez o mundo inteiro esqueceu e continua indo para o caminho que agrada somente o diabo. Aqui Deus, percebendo a instabilidade do homem, decidiu colocar aqui entre os israelitas esses 2 sinais: uma festa e também o resgate dos primogênitos, para ajudá-los a entender essas coisas e lembrar dessas coisas. Vamos para o primeiro sinal. Ele diz aqui em versículo 9: e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Ele está falando aqui especificamente da festa dos pães ázimos. Nós podemos voltar para capítulo 12, o capítulo anterior, e notar o que aconteceu quando Israel
saiu do Egito. Diz aqui em versículo 39, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter nem prepararam comida. Aparentemente havia uma pressa entre os egípcios dizendo: sofremos demais, nós vamos morrer, sai logo, não fique aqui. Então não deu tempo para preparar a comida, eles não tinham fermento nos pães. Diz aqui em versículo 33, e os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Então o povo estava correndo, precisando sair, porque os egípcios agora estavam exigindo: sai, não fique aqui, por favor, nós vamos morrer. O Deus de vocês está matando todo mundo. Falaram isso depois da 10ª praga. O que aconteceu? A morte dos primogênitos. Então, aqui em capítulo 13, diz o seguinte, em versículo 7 de Êxodo 3, diz o seguinte, eu vou ler versículo 6 primeiro. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Então, Deus disse: agora, cada ano, vocês vão relembrar-se desse evento por tirar pães que tem fermento da sua casa. Interessantemente, quando os judeus hoje celebram a Páscoa, eles também continuam a celebrar esse evento aqui, que é a festa dos pães ázimos. E quando eles celebram essa semana, 7 dias, de não comer pães ázimos, eles começam por colocar fermento em alguns lugares, escondendo o fermento em casa, como uma coisa para ajudar as crianças. E eles falam: agora vocês, crianças, vocês têm que procurar todo o fermento em casa e vamos trazer para cá, porque Deus quer tirar tudo isso da nossa casa por essa semana da festa, e nós vamos queimar essas coisas. Então, é isso que Deus falou para o povo fazer. Não essa é a ideia das crianças, essa foi uma invenção depois, mas uma coisa boa, porque diz aqui em versículo 8, e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Aqui Deus está dizendo: eu não quero que você, adulto, você pai ou mãe, que você se lembre dessas coisas que têm acontecido hoje, mas também eu quero que vocês passem isso para os seus filhos. Eu sei como é fácil eu esquecer de algo importante na minha vida. É muito, muito mais fácil para o meu filho esquecer de algo, especialmente de algo que ele nem sabe, nem conhece. Eu tenho experiências na minha vida através de Deus, coisas que têm mudado a minha vida, que acabam influenciando as minhas decisões hoje, e eu sei que eu opero através dessas coisas, e o meu filho, muito mais novo, nunca passou por essas coisas, ele não entende. E se eu não explicar o porquê atrás da minha fé, da minha, entre aspas, religião, das coisas que eu faço, sabe o que acontece? A mente do meu filho interpreta o que eu estou fazendo, talvez hoje não, mas futuramente, como algum tipo de ritual vazio, algo vão, algo que não tem sentido. Se eu não explicar para meu filho o porquê, meu filho não vai ver o valor da minha fé e o valor da minha religião. Irmãos, aqui eu estou vendo como Deus quer que os pais
passem a sua fé aos seus filhos. Não é suficiente você entrar na igreja, observar uma rotina dos outros, repetir essa rotina e exigir que seu filho faça o mesmo. Porque, na verdade, se você fizer isso, você vai criar um tipo de robô por alguns anos, mas chegar a um certo ponto, seu filho não é burro, ele não é estúpido, ele vai começar a questionar os rituais vãos ou vazios da sua vida, e ele vai falar, essa coisa não é para mim, não tem sentido, é uma coisa que, bom, beleza, meu pai, minha mãe são religiosos, são dedicados, mas para mim é algo vazio, sabe? Infelizmente, as estatísticas estão mostrando, e é muito óbvio, que quando os jovens começaram a ter 15, 16, 17, 18 anos de idade, além disso, param de frequentar a igreja. Eu vi uma estatística anos e anos atrás da Igreja Batista da Convenção dos Estados Unidos, chamado a Convenção do Sul, se eu não me engano, em português, que eles falaram que, tendo 18, 19 anos de idade, 7 de cada 10 jovens para de frequentar a igreja. 7 de cada 10. Esse número, para mim, é incrível. É um número muito grande. Mas eu sei como um tipo de hábito nós podemos fazer certas coisas sem dar explicação, falta de paciência, falta de desejo, falta de entendimento. Fazemos coisas, nossos filhos observam, mas não vendo valor, nós não explicando o sentido, o significado, e os nossos filhos não compreendem. Eu quero que os meus filhos compreendam porque eu amo Jesus, porque eu leio a Bíblia, porque eu quero estar em todos os cultos e porque eu quero participar de estudos bíblicos, porque eu quero ouvir boa pregação, porque eu quero dar dízimos e ofertas, porque eu quero ser um evangelista, porque eu quero ganhar outros para a verdade. Porque eu quero dar isso para os meus filhos. Não é fácil, é uma luta, vem outras coisas, eu percebo, meus filhos nem têm TV em casa, mas pelo pouco que eles conseguem assistir um filme aqui, uma outra coisa ali, eu percebo como esse mundo prega também e quer infiltrar as mentes dos meus filhos com coisas que para os meus filhos que não têm todo o conhecimento, sendo mais assim, mais ignorantes, meus filhos conseguem entender, ainda que sejam coisas erradas, e o diabo, ele quer colocar uma divisão entre o que o crente faz e o significado nas mentes dos nossos filhos, para os nossos filhos falaram, não faz sentido, não tem valor. Eu não quero. Irmãos, precisamos orar pelos nossos filhos, orar pelo entendimento dos nossos filhos e compreender que aqui Deus deu uma forma de ensinar os filhos. Parece isso aqui, ele falou, vocês vão ter essa festa dos pães ázimos. Por causa disso, nossa igreja gosta de fazer certas coisas, dando uma ênfase aqui ou ali para o Natal, Páscoa, outras coisas, tentando colocar algo nas cabeças dos nossos filhos. Olha, o que nós estamos fazendo tem esse significado. Eu não vou entrar muito nisso, mas aqui em versículo 9 diz, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Os judeus, eu não sei quanto tempo isso, eles separam a ideia da festa da ideia desse sinal, versículo 9, quanto a mim, parece muito claro, a festa é o sinal, mas para eles o sinal é algo muito literal. Então eles fazem o seguinte, eles colocam algo chamado um filactério, é uma caixinha, basicamente desse tamanho, preta, eles colocam passagens bíblicas dentro daquilo, essas passagens e algumas outras, e colocam bem aqui na cabeça, especialmente na hora de orar. Também eles colocam outra caixa no braço esquerdo, com uma corda de couro aqui, e essa caixinha aqui aponta para o coração.
tendo versículos bíblicos também. E a ideia desse filactério, ou eles falam tefilim, se eu não me engano no hebraico, mas eles colocam essas coisas no corpo para mostrar eu estou obedecendo às escrituras. Eles estão interpretando literalmente a ideia do corpo aqui em versículo 9. E até hoje você pode ver isso. Mas isso é algo muito antigo. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, Jesus está pregando. Isso é muitos anos depois desse evento aqui no livro de Êxodo. Muito tempo depois. Aqui em Mateus 23, versículo 5, diz o seguinte, falando dos mais religiosos entre os israelitas nos dias de Jesus, diz, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E Jesus não estava necessariamente condenando os filactérios, ele estava condenando a forma de fazer filactérios para serem vistos pelos outros. Ele viu a hipocrisia, a arrogância entre eles. Quanto a nós entendemos que o foco aqui não é necessariamente filactério, nem festa, mas é lembrar. É nos lembrar das coisas que Deus tem feito, especificamente aqui para Israel, que com pressa Deus com uma mão forte influenciou tanto os egípcios, que os egípcios que tinham corações tão endurecidos acabaram mudando e falaram, nós não queremos escravizar mais vocês, vão embora, vai logo, por favor. E com essa mão forte tirou Israel do Egito, e Deus está dizendo para os israelitas, vocês vão lembrar disso, e vocês vão utilizar essa festa. Eu acho bom criar tradições na sua família, eu acho bom passar um tempo tendo um tipo de culto doméstico, em que vocês abrem a Bíblia, nossa família abre a Bíblia segunda a sexta, lendo a palavra, considerando, eu faço coisas diferentes. Na segunda, eu ensino, ou eu leio cartas de oração de missionários com os meus filhos. Na terça, meus filhos ensinam a Bíblia para todo mundo, né? Nas quartas, estudamos um provérbio. Nas quintas, consideramos uma coisa de teologia. E nas sextas, nós consideramos o versículo que a nossa família está memorizando com a igreja. E você não precisa seguir o que eu faço, tipo, tem que ser exatamente assim. Mas desenvolvemos isso na nossa família porque queremos explicar por que somos crentes, por que queremos seguir a Cristo, e nós decidimos fazer isso. É uma grande ajuda, porque eu não quero de jeito nenhum um dia meu filho falar para mim, pai, eu nunca entendi essas coisas, não faz sentido para mim, eu não quero. Não, eu quero que os meus filhos compreendem, e não somente de uma forma intelectual, precisamos orar que os nossos filhos entendam aqui bem no coração, que para eles é importante, para eles toca o coração também. Então, irmãos, vamos lembrar disso. Agora vamos para o segundo sinal. O segundo sinal era a santificação dos primogênitos de animais e de homens. Ele já falou aqui em versículos 1 e 2, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Vocês vão se lembrar que em capítulo 12, Deus matou os primogênitos dos homens e dos animais entre os egípcios. Diz aqui em 12, 29, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, nós sabemos que naquela Páscoa eles passaram sangue nas portas dos israelitas e nenhum primogênito entre homem e animal morreu, mas entre os egípcios eles morreram. Isso quer dizer que Deus disse, os israelitas são sem pecado e os egípcios têm pecado? Não, porque se fosse assim não precisaria do cordeiro para resgatar
os israelitas. Essa palavra, em versículo 2 de capítulo 13, santifica, onde diz aqui, santifica-me todo primogênito, quer dizer separa. Então, aqui em versículo 12, diz o seguinte, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui a ideia de Deus querer separar pessoas do grupo para identificá-los com Ele. Um grupo santo ou santificado. Outra palavra é a mesma coisa, um grupo sagrado, tá? Então, consagrado ou dedicado para Deus. Todas essas palavras acabam tendo a mesma ideia. E quando Deus falou isso para eles, ele disse aqui, em versículo 12, de homens e animais, os machos serão do Senhor. Mas por quê? Porque quando Deus matou os primogênitos no Egito, ele não matou os primogênitos entre Israel. Ele preservou, ele protegeu, ele resgatou através do sangue do cordeiro colocado na porta de cada casa israelita. E nós podemos ler aqui em versículo 12, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. E podemos ler e pensar, mas o que isso quer dizer? O que está acontecendo? Vamos ler o próximo versículo para entender melhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Vamos parar bem aqui no meio do versículo 13. Então, nós sabemos que era para todo mundo entre egípcios, na verdade, e israelitas, morrer. Mas Deus resgatou os primogênitos através de sangue, o sangue de um cordeiro. Deus diz aqui, em versículo 13, algo muito interessante. Porque ele diz, vocês vão separar todos os primogênitos dos animais. E os homens também, mas vamos falar dos animais. Mas há um animal que vocês não... vocês vão resgatar. Ele diz aqui, versículo 13, todo primogênito da jumenta, ou seja, um jumentinho, filhote de uma jumenta, resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, se você não matar esse cordeiro no lugar desse jumentinho, cortar-lhe-ás a cabeça. Ou seja, esse jumentinho precisa morrer. E você não vai resgatar. Então, a ideia aqui da palavra resgatar nesse sinal é que cada pessoa que vai viver e não morrer precisa de um substituto. Especificamente aqui os animais. Então, versículo 12, vamos voltar, ele diz aqui, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então, entre os animais, Deus está dizendo, quando tiver um animal e tem filho, o primogênito você vai sacrificar. Esse animal vai morrer. Em versículo 13, ele diz, porém, o filho da jumenta você vai resgatar. Como é que você vai resgatar ou salvar esse animal? Você vai matar outro animal em lugar desse jumento. Você vai matar especificamente um cordeiro, que era o animal da Páscoa. Eu acho interessante isso, porque quando você estuda a Bíblia, por exemplo, em Levítico 11, versículos 3 a 8, ele dá um grupo de animais, e nesse grupo de animais é uma categoria de animal, e ele fala que esses animais são imundos. E entre esses animais, você tem que colocar o jumento. É um animal considerado imundo. Isso quer dizer que o povo de Israel não podia comer
jumento. Era um animal imundo, não dava para comer. Porém, o jumento era um animal muito, muito importante para Israel. Eles usavam como besta de cargas, colocando pessoas e coisas em cima desse animal, e era algo histórico, sempre usando esse tipo de animal. Eu sei que tem camelos e cavalos e outros animais, mas eles usavam muito, muito esse animal. E tendo essa imundícia, mas essa importância, é interessante como Deus escolhe esse animal. Ele está enfatizando que então vocês não vão sacrificar esse animal, vocês vão resgatar por meio do sangue de um cordeiro. Interessantemente, no livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento, diz o seguinte, em capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Enfatizando essas coisas aqui, nós notamos que aqui fala sobre jumentinho, o filhote de uma jumenta. Aqui fala que o rei de Israel ia entrar na cidade de Jerusalém montando esse tipo de animal. E interessantemente, uma parte da Bíblia que às vezes lemos e nos perguntamos, mas por que existe isso? Em Marcos 11, Jesus arruma esse tipo de animal, um jumento, e ele entra na cidade. O povo louva ele, dizendo Hosana, compreendendo que ele era o Messias até um certo ponto. Infelizmente, os fariseus, etc., provocaram essas pessoas e acabaram se juntando na crucificação de Jesus. Mas aconteceu, segundo as profecias, Jesus entrou num jumentinho. E por que ele entrou num jumentinho? A Bíblia fala que quando ele voltar, ele não vai voltar de jumentinho, ele vai voltar de cavalo branco. É interessante como a primeira vez ele veio de coroa de espinhos, a próxima vez ele vai vir de coroa dourada ou de ouro, a primeira vez de jumentinho e a segunda vez de cavalo branco. A primeira vez humildemente morrendo por nós como o cordeiro, e no futuro ele vai voltar como o rei dos reis, o leão de Judá. Então essa é a ideia, e para destacar isso, logo no segundo livro da Bíblia, ele coloca essa coisinha aqui sobre a jumenta e o filho da jumenta, dizendo você vai resgatar esse animal. É um animal imundo, sim, é um animal importante, mas um animal escolhido. Então, esse animal que é imundo, você vai resgatar por um animal limpo, especificamente o cordeiro. Então ele fala isso. Agora, nós precisamos entender, falando tudo isso, vamos voltar para capítulo 13 de Êxodo, versículo 13, mas a segunda frase diz, a última frase do versículo, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Que agora está dando a ideia de o homem também precisa morrer, então Deus não quer que ele morra, então precisa resgatar. Quanto a jumenta, o filho da jumenta, ele falou, tem que fornecer um cordeiro, animal limpo, para morrer no lugar do animal imundo. Aqui, na segunda parte do versículo, fala tem que resgatar, mas não fala como. Nós sabemos que pela nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, por causa do pecado dele em Gênesis 3, no Jardim do Éden, que nós somos pecadores. Você pode ler a teologia sobre isso em Romanos 5, a partir de versículo 12, é um bom lugar para começar. Mas, irmãos, ele não fala aqui nada sobre como resgatar o homem imundo. Ele não dá detalhe, ele não fala sobre animal, ele simplesmente fala isso. Mas nós sabemos pela Bíblia que nós somos imundos e para Deus
nós somos importantes porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, falando de nós. E nós sabemos, através de Efésios 1 e outras palavras, que existe o eleito, que são os escolhidos. Então, somos escolhidos. Então, com esse mandamento aqui, precisamos entender o que aconteceu, porque ele vai explicar mais sobre isso ao longo da Bíblia, especificamente nos livros de Êxodo e Números. Então, vamos ver o que aconteceu. Ele falou aqui, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Ele só fala isso. Então, vamos para Êxodo capítulo 22 e vamos ver o que aconteceu. Em Êxodo 22, nós vamos chegar aqui em versículos 29 e 30. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe e ao 8º dia nos darás. Então, aqui especificamente em versículo 29, ele diz, o primogênito de teus filhos me darás. Ou seja, ele repete o mandamento, mas ele não explica nada de como resgatar. Ele simplesmente diz, são meus, como o jumentinho, como os outros animais. Mas vocês vão resgatar o jumentinho. E quanto ao homem, ele não fala nada sobre resgatar aqui, simplesmente fala, são meus. Eu sou o dono dessas pessoas. Vamos para Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. E diz aqui, versículos 25 a 29. E vendo Moisés que o povo estava despido, infelizmente o povo estava fazendo algo muito errado, entrando em imoralidade e idolatria, enquanto ele estava no monte, etc. E uma coisa triste, irmãos, mas versículo 25 diz, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor? Venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Lembra disso? Os filhos de Levi, uma das tribos de Israel. E disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate, olha aqui, cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Então, precisamos entender essa história aqui para continuar com algumas coisas, mas entre todos os filhos de Israel, os filhos de Levi, uma tribo que fazia parte de Israel, eles eram mais obedientes. Eles, na verdade, eram, nesse caso aqui, limpos comparados com todos os outros. Então, precisamos entender que os levitas agora simbolicamente representam os limpos. Entendendo isso, podemos continuar com a história. Aqui em capítulo 34 de Êxodo, vamos ler versículos 19 e 20. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, jumento, né? Que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, que ele já falou. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Então, aqui, ele, depois desse evento dos levitas, sendo mais fiéis, simbolicamente limpos, ele repete esse mandamento de novo sobre os primogênitos entre os israelitas. Agora, vamos continuar para o livro de Números, capítulo 3. Números, então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 3. E aqui Deus escolhe os filhos de Levi para
resgatar os primogênitos de Israel. Lembra, essa tribo representava homens limpos. Eles vão resgatar, vamos ver isso, vamos ver aqui. Eles vão resgatar os primogênitos de Israel. Então aqui Números 3, versículos 11 e 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Então aqui, Deus vai, ao invés de fazer algo contra os primogênitos, ele falou, vocês vão ter que resgatar os primogênitos. Como? Porque os filhos de Levi vão resgatar. Mas isso nos leva a pensar, mas então Deus quer dizer aqui que ele vai matar todos os filhos de Levi para que os primogênitos entre toda a nação não precisem morrer? Não, na verdade, sendo limpos simbolicamente, não participando daquele pecado de adorar o bezerro de ouro, Deus vai usar esse grupo para entrar no tabernáculo e servir. Na verdade, eles vão tomar conta das coisas do tabernáculo, enquanto um grupo dos filhos de Israel, de Levi, especificamente a família de Arão, ele também faz parte da tribo de Levi. Ele e os filhos dele vão ser os sacerdotes, e os levitas vão ajudar os sacerdotes. Então, o que aconteceu? Os filhos de Levi são os limpos que vão resgatar os primogênitos que são os imundos. Como o cordeiro, que era limpo, um animal limpo, resgatou os jumentinhos imundos segundo a lei. Então, vamos continuar aqui mesmo capítulo, Números capítulo 3, versículos 40 a 51. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e toma todo o número dos seus nomes. E para mim, tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Então, o número aqui, 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás, e 20 geras o ciclo. Ok, eu vou parar aqui para mostrar algo. Aparentemente, quando Deus estava querendo mostrar a situação, ele falou, ok, eu vou usar a tribo de Levi para resgatar esses primogênitos, mas tem problema. Tem 22.273 primogênitos em Israel, mas só tem 22.000 levitas. Em outras palavras, Deus queria um homem inocente para morrer por cada... não morrer, mas para ser... Desculpa, estou confundindo com o Novo Testamento. Cada homem limpo, simbolicamente limpo, cada levita, para resgatar cada primogênito imundo. Mas faltou 273 levitas. Ele falou, não tem um número suficiente. O que isso quer dizer? Esses eram imundos, não podiam participar das coisas do tabernáculo.
também Deus não queria matar esse grupo. Então Deus falou, bom, para ter algo que parece justo, que vai ser suficiente pelo menos por enquanto, esses outros vão ter que pagar. Ele fala que tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás, e 20 geras o ciclo. Então, 5 ciclos. Eles vão ter que pagar essa prata para serem resgatados. Nós sabemos que cada animal que foi santificado, cada primogênito, eles passaram esses animais e os sacerdotes, etc., do tabernáculo, comiam, os levitas, etc., comiam esses animais. Quanto a esses homens que aqui foram resgatados, eles passavam dinheiro, esses 5 ciclos. Mas a ideia não termina aqui. Deus repete a escolha de Levi em capítulo 8, versículos 15 a 19. E nós não precisamos ler essa parte. Mas quando você pensa sobre isso, você pode pensar, se Deus está querendo enfatizar tanto que o homem precisa ser resgatado por alguém igual, é só que tem que ser inocente, como, por exemplo, cordeiro e jumento, e homem inocente versus homem imundo, então por que ele permitiu dinheiro? Vamos ver o que Davi disse aqui em Salmo 49. Salmo 49, por favor, versículos 9 a 6. Salmo 49, versículos 5 a 9. Diz aqui, fala Salmo 49, estou conferindo aqui. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Então, Davi, ele entendeu. Davi diz aqui, salvo para músico mor entre os filhos de Coré. Eu não posso nem dizer se é Davi, mas o salmista. Eu não quero falar algo que a Bíblia não fala aqui. Mas o salmista, ele disse que, considerando essas coisas, mas dinheiro não é suficiente. Você pode ser o cara mais rico no mundo e oferecer esse dinheiro para Deus, mas a redenção da alma do homem é caríssima. Não tem como isso. Então nós entendemos que esse dinheiro era algo temporário. Igual o sistema de todos os sacrifícios. Por exemplo, nós sabemos que no tabernáculo eles matavam cordeiros e outros animais por causa do pecado de Israel, mas nós sabemos que não era suficiente. O livro de Hebreus enfatiza muito isso. O sangue de boi e outros animais não vai nos lavar dos nossos pecados. E agora vamos para o que a Bíblia fala nas palavras de Pedro. Vamos para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro. E ele realmente nos mostra a realidade da coisa. Diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Deus estava aqui com Israel querendo mostrar algumas coisas para que o povo pudesse lembrar do que tinha acontecido no dia em que Deus matou os primogênitos egípcios, mas poupou os primogênitos em Israel. Mas com tudo que ele fez, ele deixou, vamos dizer, uma brecha
para o israelita que realmente pensava nas palavras de Deus, pensa, mas espera aí, o valor da alma do homem é caríssimo. Dinheiro, 5 ciclos de prata não é suficiente para resgatar um homem. Se precisar de um cordeiro para resgatar jumentinho, então o que é necessário para resgatar o homem? E, irmãos, nós sabemos então que Deus relembrou do povo do Êxodo, do evento de sair do Egito com essas coisas, mas também ele estava abrindo a mente de Israel para olhar para o futuro também e dizer, mas nem isso é suficiente. Nem isso é suficiente. O homem precisa de uma redenção eterna e infinita. Precisa de alguém que pode ser substituto suficiente. E nós sabemos, e Pedro escreveu aqui, que essa pessoa é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou. Nós podemos voltar agora então para Êxodo 13 e ver aqui que ele disse no fim de versículo 13, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E agora nós sabemos o que Deus está dizendo aqui, que o homem precisa morrer e precisa de um substituto. Temporariamente era para Israel um levita por cada primogênito, e depois, além dos levitas, 5 ciclos de prata. Mas, na verdade, existe a necessidade de ter Jesus. Agora, versículo 14 até versículo 16. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Vendo, sabe, o resgate dos primogênitos e a morte do cordeiro, etc. Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Irmãos, novamente ele volta para a ideia de não simplesmente lembrar-nos dessas coisas, mas de passar essas coisas para a próxima geração. Ele diz especificamente aqui em versículo 14, e quando teu filho te perguntar no futuro, você pode ter um filhinho novinho, e Deus está dizendo, olha, futuramente, já se prepare para explicar essas coisas. Quanto a nós não somos judeus, nós não estamos celebrando a festa dos pães ázimos, nós não precisamos resgatar os nossos primogênitos, nós fazemos parte da igreja. A igreja tem o Novo Testamento. Não estou falando sobre os escritos, eu estou falando sobre o Novo Testamento no sangue de Jesus. Que quer dizer que já temos o substituto suficiente eternamente aqui, o permanente, ele não precisa de outro, nós não precisamos ficar matando cordeiro ou mantendo o sistema do sacerdócio, nós temos Jesus que morreu uma vez por nós. E tendo essa salvação através dele, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós frequentamos os cultos, damos dízimos e ofertas. Nós estamos evangelizando os perdidos, estamos exortando os irmãos, estamos mantendo vidas limpas, nos afastando do pecado, de lugares, de coisas erradas. E quando os nossos filhos vêm para nós e fazem perguntas, nós não devemos ficar calados, nós não devemos esconder o significado. Precisamos ter uma resposta e dar conteúdo para explicar,
o significado, o sentido das coisas das nossas vidas cristãs. Os nossos filhos, a próxima geração, tem que entender que para nós Deus é real. Para nós, Jesus é o Salvador. Para nós, temos um relacionamento verdadeiro com Jesus. E passando isso aos nossos filhos, nós nem sabemos como eles vão levar isso para a próxima geração. Se Deus permitir, a próxima geração. Mas essa ideia de relembrar começa hoje. Hoje precisamos entender essa salvação. Hoje precisamos considerar o que as Escrituras estão nos ensinando. E hoje nós precisamos nos preparar para passar para a próxima geração. Os nossos filhos. Irmãos, vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor use esse capítulo e as outras passagens para ajudar as nossas famílias. O primeiro evangelismo começa no lar. Eu devo, em primeiro lugar, buscar a ganhar a Ti, os meus filhos. E além disso, devemos ganhar os outros também. Pai, nos ajude. Ajude-nos a ficar perto da cruz e não esquecer do evento nas nossas vidas, que não é sair do Egito, mas é sair da escravidão do nosso próprio pecado por meio do sangue de Jesus. Pai, obrigado por ele. Pai, por favor, abençoe. Que bons resultados venham através dessa pregação, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por serem fiéis. E eu espero que essa mensagem tenha sido uma grande ajuda e uma bênção. Se vocês quiserem, manda o link desse culto aos outros para que possam assistir. Quem sabe como Deus vai usar, tá? Deus abençoe vocês.